Fala galerinha do sexto ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa 10ª aula. Pessoal, na página 30 acompanha a leitura comigo. Capítulo 1, aliás, caderno 1. Elementos constitutivos da dança. As danças de forma geral são constituídas por alguns elementos comuns a todos os estilos, quer dizer, tem coisas que existem em todos os tipos de dança, alguns elementos que a gente vai discutir hoje. É a combinação desses elementos que faz a dança ser ser de uma ou de outra forma. São essas variáveis desses elementos que distinguem uma dança de outra. Por exemplo, ser mais lenta ou mais agitada, explorar com mais ou menos amplidão, quer dizer, com ênfase, o espaço, quer dizer, o espaço físico onde ela está sendo executada, onde, no caso, está acontecendo. Vamos conhecer esses elementos e saber como eles são utilizados, ok? Vamos lá, movimento é o primeiro elemento, movimento. Sem o movimento do corpo não existe dança, embora nem todo movimento corporal signifique dança. É lógico, né? O movimento do corpo é dividido em vários planos, nos quais os gestos são construídos pelo dançarino, é óbvio. Os planos são, atenção, alto, médio e baixo. Tá? O plano médio tem um gesto da perna. O plano médio de um gesto da perna ocorre na altura do quadril. Tá? Então, é praticamente quando a pessoa está em pé levantando a perna. Já o plano médio de um gesto do braço, no caso, é da altura do ombro. Então ele levanta até o ombro, tá? O braço. Os movimentos realizados acima dessas articulações são altos. Então, se ele levanta a perna acima do quadril, é alto. Se ele levanta os braços acima dos ombros, já é considerado uma articulação no plano alto. E os realizados abaixo são chamados de baixo. Então, se eles usam esses movimentos abaixo disso, é considerado um plano baixo. Os movimentos também possuem direções como frente, atrás, direita, esquerda e diagonais. Tá? A diagonal é inclinado. As extensões do movimento se dividem em perto, normal e longe, quando os bailarinos estão longe um do outro, né? O caminho do movimento se classifica em direto, o caminho no caso, angular e curvo. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui que vocês vão entender, ó. Primeiro a gente vê essa imagem aqui, né? Muito bonita aí de bailarinas dançando, mas parece que estão aquecendo, né? Fazendo um alongamento aí. Espaço. Vamos lá, espaço. Então, para que a dança aconteça, é necessário ter um espaço onde o corpo irá se movimentar. O corpo em movimento utiliza o espaço de forma expressiva e o espaço influencia no movimento. O espaço, portanto, refere-se ao trajeto percorrido pelo movimento, onde ele inicia e termina o seu percurso. As direções e os planos gestuais do braço e da perna dependem da articulação na qual ocorre o movimento. O espaço é muito importante para poder desenvolver a dança pretendida, né? Aqui novamente a gente vê uma imagem do Lago dos Cisnes, né? Dá para perceber aqui
que é da peça Lago dos Cisnes. Do cisne. Você sabia? A cinesfera é o espaço individual do corpo que se movimenta. Sendo assim, o seu limite de alcance é determinado pela extensão ou flexão dos membros superiores e inferiores, podendo se dar com ou sem deslocamento. Então, no caso, até onde os braços e as pernas alcançam é chamado de cinesfera. Tempo. Assim como na música, a dança é uma arte que ocorre em determinado tempo. O tempo da dança é o que delimita quando ela começa e quando se encerra. Na dança, o movimento expressivo tem um ritmo que acontece de acordo com organizações temporais. Por exemplo, a sincronia de um casal de dançarinos é fundamental para a dança ser bem sucedida. O mesmo ocorre na coordenação de apresentações de vários dançarinos. Essa sincronia é determinada pelo tempo. Também temos a pausa, que é a interrupção do tempo em um determinado momento do movimento. Qualquer ação corporal pode ser parada por um período de tempo. Tá? Depois nós temos a fluência. A fluência é o primeiro fator observado no desenvolvimento do dançarino. Então, na dança, os movimentos do corpo são divididos aproximadamente em passos, gestos dos braços e das mãos e nas expressões faciais. Olha só, a dança também trabalha com as expressões faciais. Portanto, a fluência é a ligação entre um movimento e outro sem que haja interrupção. Então, ela tem a função de integrar o movimento, trazendo sensação de unidade entre as partes do corpo. Assim, a fluência do movimento ocorre a partir da ordem em que são acionadas as diferentes partes do corpo. Nesse sentido, os movimentos que se originam do centro do corpo para as extremidades dos braços e pernas são geralmente mais livres e fluentes. É pela fluência que os movimentos manifestam a emoção. A expressão corporal se caracteriza, além de tudo, como uma forma de manifestação de sentimentos e ideias por meio da corporeidade. Tá? A fluência é o processo que acontece dos movimentos englobando todo o processo da dança. Tá? Então, se uma dança foi bem feita no seu contexto, ela foi bem fluida. Novamente a gente vê uma imagem muito bonita aí de dança. Bom, vamos falar de música? Olha lá. Elementos constitutivos da música agora. Então, há 3 elementos básicos na música: a melodia, a harmonia e o ritmo. A combinação desses elementos é a base de qualquer composição. Então, há outros elementos como timbre, altura, tempo, textura, forma, etc. Tá? No entanto, se você quer iniciar o estudo musical, deve começar pelos 3 primeiros: melodia, harmonia e ritmo. Tá? Lembrando que as composições são baseadas no conhecimento sonoro que o compositor adquiriu no local em que vive. Tá? Aquele que cria uma música é chamado de compositor. Então, a música que cada um compõe depende do lugar e da época em que vive, dos sons que conhece e da sua história pessoal, para colher e articular de formas diferentes a imensa variedade de sons aos quais se tem acesso. Claro, depende da cultura, da sociedade que ele está inserido para a criação das suas músicas. Vamos ver o ritmo? O ritmo é o elemento mais primitivo da música, quer dizer, mais antigo. Ele é caracterizado por movimentos coordenados, tudo coordenadinho, que se repetem, né? Alternando batidas fracas e fortes. Em cada estilo musical, o número de batidas fortes e fracas
e a duração de cada uma delas em um período de tempo são diferentes. Né? Que quanto menos tempo entre uma batida e outra, mais rápido, né? O mais rápido é o andamento. Então o batuque do samba, por exemplo, brasileiro, possui um ritmo fácil de ser identificado por suas batidas. A batida rítmica em um surdo ou caixa de repique é, de certa forma, uma nota musical. O tímpano, por exemplo, é um instrumento musical afinado e sua nota coincide com a nota musical dos demais instrumentos. Para estabelecer os padrões rítmicos, é necessário definir quatro grandezas musicais. A primeira é o andamento, medido por batidas por minuto, quer dizer, a velocidade da música. A segunda é o padrão de repetição, que chamamos de fórmula de compasso. Quer dizer, quantos compassos é dividido a música em compassos, né, para facilitar a leitura. Por exemplo, uma valsa é uma batida forte seguida de uma fraca. A terceira corresponde aos valores das notas, que indicam quanto tempo cada uma delas soará em relação às demais. A duração da nota, né? Quanto tempo ela fica soando. E a quarta é o tempo de duração de cada nota. O tempo divide um trecho da composição, que chamamos de compasso. Vamos imaginar uma valsa. Seu ritmo é forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco, forte. Esse é o fraco, o tan é o forte. Esse é o tempo da valsa. Percebemos que há um padrão se repetindo a cada batida forte, certo? E aí cria-se o ritmo. A harmonia é o elemento que busca combinar os sons de forma agradável aos nossos ouvidos. Então, quer dizer, quando a música é agradável, ela é harmônica. É comum considerá-la a sobreposição de notas em cada escala. Tá? Quanto mais grave uma nota musical, mais grosso, mais frequências são ouvidas simultaneamente ao tocá-la. A escala é isso, quando do grave para o agudo, né? Lembra quando você vai no piano? Então você está fazendo uma escala. Bom, a harmonia. A harmonia foi um tema estudado primeiramente pelo filósofo Pitágoras há mais de 2000 anos. Ela está embasada em conceitos de geometria. A música é pura matemática, né? Pitágoras percebeu que há uma relação sonora que, de certa forma, combina uma nota com a outra, formando um som agradável ao ouvido. Assim, a afinação de um instrumento está baseada nesses conceitos antigos. Tá? A melodia é o tema de uma composição musical. Lembrando que composição musical também é denominada de peça musical, ou uma peça original da música feita para repetidas execuções, mas enfim. Então a melodia caracteriza-se pela sucessão de notas musicais, uma atrás da outra. Porque quando tocadas as notas ao mesmo tempo, chamamos de harmonia. Quando é tocada uma nota depois da outra, é a melodia. Então essas notas são sucessivas a partir do equilíbrio do ritmo e da harmonia, evidentemente. Então quando, por exemplo, uma banda está tocando, ela está fazendo a harmonia. Quando o cantor está cantando, o cantor está fazendo a melodia. Tá? Assim, a melodia é como se fosse o texto de um livro, que para ser escrito segue regras gramaticais. No caso da melodia, as regras são a harmonia e o ritmo. Uma canção pode ou não ter letra, mas a melodia não pode faltar. Evidentemente que melodia independe de letra, né? Melodia é uma sucessão de notas. Então, a letra pode ter ou não.
Então existem várias canções sem letra, em que a melodia é o corpo da canção, né? É a parte principal. Bom, vamos agora elementos constitutivos do teatro. Vamos falar de teatro agora. O teatro é constituído por uma série de elementos. No capítulo anterior conhecemos os elementos de representação dramática, como o tema, o enredo, o conflito, né? Lembra? O espaço e o tempo. Agora, você vai conhecer os elementos físicos do teatro, ou seja, os recursos arquitetônicos, materiais e humanos que fazem essa arte da representação acontecer. Bom, o teatro. O teatro, ele é o local construído para a ação dramática, representada por atores para um público. Compreende o palco para a representação e as acomodações para o público. No teatro atuam a equipe dramática, a equipe técnica, a equipe dramática são os atores, né? A equipe técnica, que se ocupam de todos os elementos da representação, incluindo seus acessórios e adereços. Aqui está uma foto muito bonita de um teatro, para vocês terem uma ideia. O palco. O palco é a estrutura sobre a qual são conduzidas as representações teatrais em uma casa de espetáculos. O palco assume as mais variadas formas e localizações em função da plateia. Então, o palco é o mais conhecido, né? O local onde acontece a peça. Peça tradicional, né? Bastidores são os pares de painéis verticais, retangulares, de madeira e pano, que escondem do espectador as dependências laterais do palco. São também chamados de pernas. Então, ali onde eles trocam de roupa, onde eles, enfim, saem do palco, ficam esperando a sua vez para voltar. Então são ali os bastidores. Se preparam também, né, para a apresentação. Camarim. Camarim é um recinto reservado, próximo ao palco, em que os atores se vestem, se maquiam para a cena, ajudados pelos técnicos das áreas respectivas, evidentemente, né? Cenário. Cenário é o conjunto de recursos visuais utilizados para criar um ambiente e atmosfera próprios à representação do drama. Aquilo que fica atrás são os objetos do palco, né, o cenário. Compreende painéis, móveis, adereços, bambolinas, bastidores, efeitos luminosos, inclusive a iluminação é considerada também parte do cenário. As projeções visuais que existem no fundo, enfim, etc. Esse é o cenário. Cortina. Cortina é uma peça grande, geralmente de tecido, que tem a função de resguardar o palco, fica na frente do palco, né? A cortina abre no início do espetáculo e se fecha ao final. Então ela também é usada para marcar mudanças de atos. Então no meio da peça é possível sim que haja 1, 2, 3 atos, a cortina se fecha provisoriamente e depois se abre para continuar a peça. Existe o espaço cênico, que é a área do palco ocupada com a representação. Então divide-se em direita e esquerda, conforme a visão do público. Tá? Então o espaço cênico é o espaço utilizado pelos atores. E hoje em dia o espaço cênico deixa de ser apenas o palco, está sendo também a plateia, porque os atores andam pela plateia, enfim, utiliza o espaço da plateia também para as encenações. Então ali passa a ser também um espaço cênico. Proscênio. Atenção, agora vai começar a complicar um pouquinho. Proscênio. O proscênio trata-se de um avanço do palco, além da boca de cena, que se projeta para a plateia. Seu limite, comumente, é em forma de arco. Então tem um palco e tem um espaço na frente do palco, tá? Geralmente, sabe o campo de futebol? Não tem a área, não tem a meia-lua ali, que fica aquele espacinho para fora assim? Exatamente. É como se fosse uma meia-lua do palco, tá? Para os atores se apresentarem ali. Ali é o proscênio. Público.
Bom, público são as pessoas que frequentam o teatro para assistir um espetáculo teatral. É chamado também de plateia, por extensão do nome da parte do auditório em frente ao palco, devido à grande parte dos teatros dispõe apenas desses assentos. O público pode ficar também disposto nas galerias laterais, frisas e camarotes, quando o teatro possui estas estruturas, no caso os teatros mais evoluídos. E o hall, ou foyer. O que é o hall? O hall é a área externa dos auditórios. Quer dizer, uma área externa do teatro ali fechado, onde geralmente se realizam ali os coquetéis. Depois da peça, os atores vão para lá para conversar com o público, tirar foto. Apresentações, exposições, por exemplo, alguma exposição de fotos ali, de alguma coisa em relativo aos cartazes da peça. As vernissagens são a abertura de exposições, onde o público se reúne ali entre um ato e outro para tomar uma água, um refrigerante, tem ali de repente uma lanchonete, tá? Para depois eles voltarem para suas cadeiras para continuar a peça. Então ali é o hall, é o foyer. E a iluminação. A iluminação é um conjunto de lâmpadas, de refletores, né, que iluminam o palco e o auditório, ou que são usados para efeitos especiais no cenário da peça. Tá? O auditório é, no caso, a plateia. Temos o figurino. O figurino é as vestimentas, são as roupas, né, utilizadas pelos atores. Então é composto de vestimentas e de acessórios utilizados pelos atores. Acessórios são colares, chapéus, enfim, para a caracterização de seus personagens. É o traje de cena, que de acordo com a natureza identifica a época e o contexto social da ação. Equipe dramática. O que é equipe dramática? Para produzir um espetáculo teatral é necessário o trabalho de vários profissionais. A cada um desempenha uma função específica. Então a gente vai conhecer quem são esses personagens da equipe dramática. Nós temos o ator, ou o intérprete, que é o profissional que interpreta um personagem ou um papel. Nós temos o cenógrafo, que é o profissional que projeta o desenho, o espaço cênico em que a história vai acontecer, tá? Então ele inventa ali o cenário, né? Aí nós vemos uma imagem muito bonita aí de um cenário, de um figurino muito bonito. Bom, nós temos o diretor, que é o coordenador geral de todos os aspectos envolvidos no espetáculo teatral. Ele decide e ensaia o elenco, orienta e aprova a realização do cenário, do figurino, da iluminação, enfim, é o bambambam, é o cara que manda. O dramaturgo, que é o autor do texto, é o cara que criou a peça, no enredo, né? É o autor do texto dramático ou peça, que é a literatura destinada ao teatro, as falas dos atores, enfim. O elenco é um conjunto de integrantes, que reúne atores, cantores, músicos, dançarinos, tudo de um espetáculo que acontece no palco, de um espetáculo teatral. O figurante que é a pessoa que entra em cena para fazer assim um papel anônimo. Ele geralmente não fala, ele simplesmente, enfim, ele é como se fosse um acessório ali, como se fosse fazendo parte do cenário, mas não é um ser humano. Como parte do grupo, de uma multidão, por exemplo. Entendeu? Que pode integrar ali algumas pessoas. O figurinista, que é aquele que cria, orienta e acompanha a produção dos trajes, das roupas, para um espetáculo teatral. O iluminador é o técnico que faz a projeção da luz para o espetáculo, utilizando os efeitos adequados ao clima do drama e a valorização do trabalho do ator, porque geralmente acontece ali, a luz é muito importante, focaliza num determinado ator, focaliza em um determinado outro ator, apaga as luzes do palco, deixando só uma luz para criar um clima diferenciado. E aqui a gente vê em duas imagens aqui, numa peça, né, com um tipo de iluminação, a outra com outro tipo de iluminação, criando todo um clima aí, né, diferenciado.
O ponto é o técnico de equipe de produção que acompanha o desenrolar da representação a partir de um ponto no proscênio, que é aquela meia-lua ali, né? E lê o roteiro ao longo do espetáculo de modo a ajudar os atores no diálogo e nos movimentos em cena. Ocupa, no caso, um fosso, um buraco ali perto, cujo alçapão ou anteparo o mantém oculto para a assistência. De repente o ator esquece um texto, esquece uma frase, e ele ali no fundo, ali, ó, na beira do palco, ele dita, ele fala aquele pedacinho que o ator esqueceu para ele poder lembrar a continuidade da fala. E tem o produtor. O produtor é aquele que financia, paga a produção do espetáculo. Além da equipe dramática, a produção de uma peça teatral conta com uma equipe técnica geralmente composta de camareira, carpinteiro, né, que cria os tablados ali. O cenotécnico cria também, ajuda a desenvolver o cenógrafo. O contra-regra, que ajuda ali nos fios, né, carrega microfone, ele põe pilha nisso e tal, é um contra-regra. O divulgador é o cara que vai pra rua divulgar, colar cartaz na rua, levar, enfim, divulgar a peça. O eletricista, claro, é o maquiador, o maquinista, mexe com máquinas em geral, que tem ali no palco. O operador de som, claro, o técnico de som, o operador de luz, o produtor executivo, o produtor gráfico, entre outros, né? Então tem vários profissionais que envolvem essa arte maravilhosa que é do teatro, tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Valeu!